Boa noite. Como dito na última apresentação, nós iríamos iniciar nessa semana a discussão sobre servidores públicos, né? E como primeira parte deste trabalho, nós vamos estudar todas as suas classificações, como os servidores públicos são classificados. Então, os servidores públicos podem ser categorizados como subespécies do gênero agentes públicos administrativos. Então, ele é uma divisão dentro da grande categoria agentes públicos administrativos, que é a categoria essa, que é a categoria agente público, né, que tem os servidores públicos, e os servidores públicos formam a grande maioria da categoria dos agentes públicos administrativos. Como o texto destaca aqui, categoria que abrange a grande massa de prestadores de serviço à administração pública e que a ela se vinculam por relação profissional em razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e com retribuição pecuniária. 3 pontos importantes a ser destacados aqui, Então, são o servidor público, um prestador de serviço à administração pública, se vincula por relação profissional, pela prestação de serviço profissional, tem que haver a investidura num cargo com funções, né? Então, quando a gente fala em razão de investidura em cargos e funções, um servidor, ele não existe sem essa denominação. Ele tem que ser classificado num cargo ou função. A título de emprego, uma relação de emprego. E com retribuição pecuniária, ou seja, deve haver um pagamento por esse trabalho. A Constituição de 88 separou os servidores em 2 espécies, ou seja, dos servidores públicos e a outra dos militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios, passando os militares das Forças Armadas a serem disciplinados exclusivamente do capítulo 2 das Forças Armadas, do título 5 do artigo 142 da Constituição Federal. Então você tem os servidores públicos, que abrange todos os servidores públicos, exceto os militares. Ok? Então, todos os artigos da Constituição Federal pertinentes aos servidores públicos sofreram profundas alterações com as emendas constitucionais 18, 19 e 20 de 98 e a 41 de 2003. A emenda constitucional 19, por exemplo, dispôs que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão, de acordo com a complexibilidade do cargo ou emprego. Então, ao se abrir o processo seletivo, o concurso para selecionar, até essa emenda constitucional, os requisitos tinham que ser iguais para todos os cargos do mesmo nível. Já essa emenda permitiu essa diferenciação definida pela complexidade do cargo ou emprego ao qual está sendo aberto o concurso. Já a emenda constitucional 20 trouxe modificações pertinentes à Previdência Social, distinguindo o servidor titular de cargo efetivo dos demais servidores, titulares de outros cargos ou empregos públicos. Já a emenda constitucional 41, por sua vez, trouxe novas significativas alterações na parte relativa ao teto remuneratório e ao sistema de previdência social. E aqui está, inclusive, esse texto não conta, que a gente pegou do texto base que a gente está trabalhando, mas a reforma da Previdência também já alterou várias regras, principalmente na questão da Previdência Social, dos servidores públicos. Então percebam que o importante aqui é destacar que
os normativos, né, sobre o funcionamento do serviço dos servidores públicos está previsto em texto constitucional, ou seja, para que haja alteração, tem que haver uma emenda constitucional. Então vamos lá. Todos os agentes públicos se vinculam à administração pública direta e indireta do Estado. Todos os agentes públicos que se vinculam à administração pública direta e indireta do Estado são servidores públicos, em sentido amplo, ou seja, sob, anotem essas expressões, regime estatutário, administrativo especial ou seletista, regido pela consolidação das leis do trabalho de natureza profissional e empregatícia. Então, aqui fala, todos os agentes públicos vinculados à administração pública direta e indireta do Estado são servidores públicos. Só que ele pode estar no regime estatutário, no sistema administrativo especial ou ser um seletista. Vamos trabalhar esses argumentos mais à frente. Vamos voltar aqui para cima. Podem-se ainda estabelecer 4 espécies de servidores públicos em sentido amplo. Então a gente fala, eles estão sob um desses 3 regimes e pode ser definido nessas 4 espécies. Anotem: agentes políticos, servidores públicos estatutários, empregados públicos e contratados por tempo determinado. Agora a gente vai ver com mais calma cada uma dessas espécies. Então, 3 regimes, 4 espécies. Quem é esse agente político? Agente político é uma espécie do gênero agente público. Expressão esta que engloba toda e qualquer pessoa que, de qualquer maneira e a qualquer título, exerce função pública, ou seja, pratica atos imputáveis ao poder público, sendo investido de competência para isso. As características e as peculiaridades da espécie agente público são definidas magnificamente por Celso Bandeira de Mello lá em 98, que disse o seguinte: atenção, vamos lá? Então, Celso Bandeira de Mello definiu: agente político são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, os governadores, prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos do chefe do executivo, isto é, ministros e secretários de diversas pastas do governo federal, dos chefes do executivo, governo federal, estadual e municipal, bem como os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. Os vínculos que tais agentes entretem com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munus público, vale dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da cívita e por isso candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. Então, os agentes públicos são, primeiramente, os nossos representantes escolhidos por voto. Você vai ver aqui, presidente da República, nível federal, governadores a nível estadual, prefeitos a nível municipal,
e todos os vices dos últimos 3 categorias. Aí, escolhidos não pelo voto, mas por quem foi votado, os auxiliares imediatos dos chefes do executivo, presidente, governador e prefeito, ministros e secretários. O presidente da República tem os seus ministros, governadores e prefeitos têm seus secretários. Aí voltamos aos escolhidos pelo voto do Poder Legislativo agora. Senadores, deputados federais, deputados estaduais e os vereadores das cidades. Então são aqueles escolhidos pelo voto e os escolhidos por aqueles escolhidos pelo voto. São os chefes do executivo, os representantes do legislativo, ministros e secretários. Eles são servidores, mas não têm vínculo de trabalho, têm vínculo político. Eles não prestam expediente e não cumprem uma função de execução. Eles cumprem uma função política. Por isso, a classificação de agentes políticos. Só que eles são servidores públicos. Então, fechamos agentes políticos. Mais fácil de decorar. Aqueles escolhidos pelo voto, os representantes escolhidos diretamente por estes, que não cumprem função profissional, mas sim função política. Os agentes políticos exercem funções públicas que podem consistir tanto na prática de atos políticos quanto na prática de simples atos administrativos. Em qualquer caso, porém, não são isentos de responsabilidade, que é algo elementar ao sistema republicano, dotado em nossa Constituição. No regime republicano, que é baseado na igualdade entre as pessoas, todo governante tem sua razão de existir por força de uma outorga de poderes dos governados. Nós, dos iguais. Então, os agentes políticos exercem funções públicas. Lembra lá anterior, geralmente funções políticas, não profissionais, que podem consistir tanto na prática de atos políticos como na prática de simples atos administrativos. Em qualquer caso, porém, não são isentos de responsabilidade. Eles não podem se isentar dessa responsabilidade. Né? Porque a gente falou lá, no nosso regime republicano, todo governante tem sua razão de existir por força de uma outorga, uma entrega de poder que a gente entrega para esse representante através dos nossos votos. O governante não é alguém mais importante ou diferente dos cidadãos. Todo e qualquer governante é um cidadão que foi investido numa função de comando. Este governante continua sendo um cidadão que recebeu um mandato para desempenhar determinada função. E se não for fiel ao mandato recebido, deve ser responsabilizado. O sistema jurídico brasileiro comporta várias espécies de responsabilidade aplicáveis aos agentes políticos, conforme a especificação praticada. Por exemplo, política, patrimonial, penal, por improbidade administrativa, popular e fiscal. Apesar de não parecer, os governantes não é alguém mais importante que qualquer cidadão que lhe outorgou o poder. Ele só está instituído do poder por causa dessa entrega que a gente realizou para ele durante determinado tempo. Ele continua sendo um cidadão que recebeu um mandato para determinar determinada função a que ele concorreu, e se não for fiel ao mandato, deve ser responsabilizado. Fiel ao mandato aqui, entendam como se ele não seguir as leis. Infelizmente, se ele não seguir o que ele prometeu, não há ainda uma responsabilização direta, porque um candidato pode prometer o que quiser e não ser responsabilizado. Agora, se ele não cumprir a lei, ele é responsabilizado. Várias penalidades
podem ser aplicadas ao agente político, dependendo diretamente do ato que ele executou, do ato ilegal que ele executou. Ele pode ser responsabilidade na sua forma política, na sua forma patrimonial, na sua forma penal, por improbidade administrativa, popular e fiscal. Então aqui nós terminamos a classificação dos agentes políticos. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre servidores públicos estatutários. A segunda grande espécie de servidores públicos. Ok? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.